Bom dia a todos. Quero agradecer a Deus por mais um mês de sessões legislativas que se inicia. Quero cumprimentar aos servidores da casa, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook, as pessoas que se fazem presentes no plenário e aos meus pares, muito obrigado pelas presenças. Consulto ao senhor vice-presidente, vereador Vando Alves Farinha, PL, acerca da existência de quórum, instante que justifico as ausências do senhor primeiro secretário da mesa, vereador Rodrigo Gomes de Belém, PRD, e do vereador Jonair da Borracharia, Cidadania, ambas motivadas em problemas de saúde destes. Apresente vereador Renato, vereador Nilton, vereadora Neuza, vereador Vando, vereador Rosemar, vereadora Solange, vereadora Camila Borges, vereadora Fernanda. Quórum suficiente, presidente. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, informou o senhor segundo secretário da mesa, vereador Rosemar José da Silva, União Brasil, que os vereadores assinaram o livro de presença. Dessa forma, havendo número regimental, declaro aberta sob a proteção de Deus a 40ª sessão ordinária do segundo período de sessões legislativas do quarto ano da 16ª legislatura do ano de 2024. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito a vereadora Fernanda do Dr. Itamar, PRD, que faça a leitura de um trecho bíblico. Versículo de hoje. O Senhor te abençoe e te guarde. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Declaro iniciado o expediente. Convido ao senhor segundo secretário da mesa, vereador Neném Trajano, União Brasil, para fazer a leitura da 45ª sessão ordinária do segundo período de sessões legislativas do quarto ano da 10ª legislatura do ano de 2024. Ata da 45ª sessão ordinária do quarto ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia. Às 9h24 do dia 29 de novembro de 2024, no plenário Clarindo Borges de Araújo, teve início a 45ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, presidida pelo senhor vereador Ivonei Pereira da Silva, PRD. Para dar início aos trabalhos legislativos nesta data, o senhor vereador presidente desejou o seu bom dia a todos os momentos e agradeceu a Deus por encerramento do êxito. Mais um mês de sessões legislativas, destacou que muitas matérias relevantes e interesses de nossa comunidade foram tratadas pela Câmara Municipal de Abadiânia neste mês de novembro de 2024. O senhor vereador presidente Vaneida Cerâmica, PRD, cumprimentou e agradeceu aos seus servidores desta Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que acompanham pela rede social, transmissão ao vivo, através do Facebook. Ao público presente em plenário, aos seus pares, após consultar o senhor vice-presidente
vereador Pando Alves Farinha, PL, aceito a existência do quórum, nos termos do artigo 74 do Regimento Interno. O senhor vereador presidente informou que o senhor segundo secretário da mesa, vereador Rosemar José da Silva, União Brasil, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença. Dessa forma, havendo um regimental, declarou aberta, sob a proteção de Deus, a 45ª sessão ordinária do 4º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Em momento devocional, o senhor vereador presidente convidou a todos presentes para ficar de pé para a oração do Pai Nosso. Solicitando ao término a senhora vereadora Neuza Diniz, União Brasil, a leitura de um texto bíblico para prosseguimento do regimento interno. Declarou iniciar o expediente solicitando, na sequência, o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Rodrigo Conde de Belém, PRD, a leitura da ata da 44ª sessão ordinária do ano da 16ª legislatura do ano de 2024, a qual, tendo sido apresentado qualquer pedido de retificação ou impugnação ao seu teor, foi declarado aprovado. De acordo com o determina o parágrafo 6 do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinada pelos vereadores presentes ao ato. De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do Regimento Interno, o senhor presidente Vanilla Cerâmica PRD convidou ao senhor segundo secretário da mesa, vereador Lênin Trajano, União, para proceder com a leitura das matérias constantes da pauta, seguindo em anexo a esta ata, encerrada na leitura das matérias constantes da pauta deste 29º dia do mês de novembro de 2024. O senhor vereador presidente, atendendo ao que prevê o artigo 78, combinando com o parágrafo 1 do inciso 3 do artigo 80 do Regimento Interno, concedeu o uso da palavra aos vereadores para tratarem de assuntos em tema livre, pelo prazo de até 10 minutos. A oportunidade que se apresentaram para discursar ao senhor vice-presidente vereador Banco da Saúde, PL, que justificou a ausência da vereadora Solange Martins Arruda de Souza, do Podemos. O do vereador Renato Farias Ribeiro, do PL, motivado no atraso do início dos trabalhos legislativos nesta data. E também o vereador Genaí José Carneiro, Cidadania, a senhora vereadora Camila Cristina Borges do Novo, que deixou registrados seus cumprimentos e agradecimentos pela presença dos empreendedores e proprietários do ateliê Traços e Cores, as pessoas do senhor Aramis e da senhora Larissa, o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Rodrigo Conde de Belém, a senhora vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, do PRD, e finalizando os discursos, a senhora vereadora Neuza Jacinto Diniz, União Brasil, e não havendo mais nenhum orador inscrito, permanência do quórum, o presidente declarou, encerrando o expediente, verificando a permanência do quórum regimental. Passou-se a ordem do dia, inaugurando a segunda votação em relação ao projeto de lei número 023/2024, de autoria da ilustre vereadora Camila Borges Novo, datada em 29 de outubro de 2024, que declara as barracas da margem da BR-060, no trecho que corta nossa cidade, patrimônio cultural e material histórico do município de Abadiânia, Goiás. Ao contar os votos de seus iguais em relação ao projeto de lei número 023/2024, o senhor presidente Vanilla Cerâmica PRD registrou a aprovação definitiva da matéria por unanimidade, razão pela qual encaminhou a assessoria jurídica da Casa de Confecção e competente autógrafo de lei. Posterior remessa ao senhor prefeito para sanção e finalizando as matérias postas à apreciação do soberano plenário. Nessa oportunidade, o senhor vereador presidente procedeu com a segunda votação em relação ao projeto de lei 024/2024,
de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datada em 29 de outubro de 2024, que dispõe sobre a desafetação de áreas públicas autorizadas e a adoção do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e das outras providências. Ao contar os votos dos seus iguais em relação ao projeto de lei número 029/2024, o senhor presidente Guarneida Serpa, PRD, registrou a aprovação definitiva da matéria por unanimidade com a emenda aditiva apresentada, razão pelo qual encaminhou a assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente autógrafo de lei e posterior remessa ao senhor prefeito para a sanção às 9h46. O senhor presidente vereador Ivanei Pereira da Silva, PRD, após agradecer e desejar um bom dia a todos, encerrou a presente sessão para constar eu, Marcelo Ferreira, assessor jurídico, sob a supervisão e delegação do senhor primeiro secretário da mesa, vereador Rodrigo Belém. Algum vereador deseja retificar ou impugnar ato? Não havendo nenhuma impugnação ou retificação a fazer, declaro a ata aprovada. Procedendo com as correções necessárias e atender aos reclames, declaro a ata aprovada. Solicito ao senhor segundo secretário da mesa, Rosemar José, para que proceda com a leitura das matérias constantes na pauta. Matérias da ordem do dia. Leitura dos pareceres jurídicos das comissões e a primeira votação do projeto de lei número 19/2024, de autoria do vereador Rodrigo Gomes de Belém, PRD, que declara a utilidade pública a PIA Foods, Associação de Produtores e Indústria de Alimentos, com atuação neste município de Abadiânia, Goiás. Segundo item, leitura dos pareceres jurídicos das comissões e a primeira votação do projeto de lei número 25/2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a denominação de ruas e bairros das outras providências. Terceiro, leitura do projeto de lei número 27/2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a parceria dos municípios com as pessoas jurídicas de direitos privados qualificados com a organização social do contrato e outras providências. Quarto, leitura do projeto de lei do Executivo Municipal que altera o dispositivo da Lei 998, de 11 de novembro de 2024, em caput, estima-se a receita e fixa-se a despesa do município de Abadiânia para o exercício 2025 e das outras providências. Último, leitura do projeto de lei número 29/2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera os anexos, metas fiscais e lei 991, de 4 de julho de 2024, das outras providências. Não, tem segue. Final de política foi tudo. Uma época que outra, eu queria fazer uma ligação também a leitura das matérias.
e aguardando o nosso presidente, o recomeço da associação, ele teve que iniciar os exames só esperando o retorno. Quem está agradecendo? Sabia que ia dar pior, mas Você vê, na hora que você vê o tempo dele que sai mais cedo. Como é que você sai? Não deixa você sair. Pois é, mas aí eu acho que é pra e se O senhor continua a presidência, Ivan? Tem Não, a seis? gente pode votar com 6? Pode, não pode? É Não pode. Tem Tem sete. 7, nunca foi 7. Na minha cabeça. Tem alguns projetos que é 7. Ah, Deixa eu só justificar pro doutor ali. É tipo assim, meio da lei orgânica, essas coisas, é um projeto mais não, o novo. pior é que tá gravando. Dando prosseguimento da sessão, conceda a palavra aos vereadores para tratar do tema livre pelo prazo de até 10 minutos. não querem. Eu acho que tem que ter mais responsabilidade, né? Se contratar, tem que falar isso. Não havendo mais nenhum orador inscrito, declaro encerrado o expediente. Pode sim, são projetos comuns. Tá? Pode fazer votação. Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada. Um roteiro aqui, né? Ofício número 170/2024, Gabim, Abadiânia, 2 de dezembro de 2024. Referente ao encaminhamento do projeto de lei número 27/2024. Senhor Presidente, a parte cumprimentar o do presente expediente para encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei número 27, de 2 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a parceria do município de pessoas jurídicas privadas, qualificando a organização por meio de contrato de gestão da apreciação da Augusta Carlos Celeiro. O ensejo prostéticos elevado ao Distrito de Consideração, José Aparecido Alves Diniz. O prefeito do município de Abadiânia, Goiás, está, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Abadiânia aprovou e sancionou a seguinte lei. Capítulo 1. Das organizações sociais, o Poder Executivo Municipal poderá qualificar como organização social pessoas jurídicas de direito privado sem fim lucrativo, cuja finalidade estatutária seja dirigida às seguintes áreas: ensino, pesquisa científica, inovação tecnológica institucional, meio de ambiente, sustentabilidade, saúde, assistência social, trabalho, geração de renda econômica solidária. Quinto, sistema prisional e assistência à população carcerária e egressa. Sexto, atenção às crianças, adolescentes, jovens, idosos e pessoas com deficiência. Sétimo, cultura, patrimônio histórico, desporto e turismo. Oitavo, assistência técnica e extensão rural. Nono, produção e comercialização do produto de agricultura familiar. Parágrafo único. Fica vedada a celebração de contratação de gestão com as organizações sociais para o desenvolvimento de atividades, inclusive do município. Requisitos de qualificação com organização social, entidades privadas, registros e estatuto social disposto. Natureza social de objeto relativo, respectiva área de atuação,
abrigada na lei complementar. Finalidade lucrativa, não obrigatoriedade de investimento em seus excedentes financeiros e desenvolvimento das próprias atividades. Proibida distribuição de bens ou de parcela, patrimônio líquido, em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento do associado ou membro da entidade. Sanções aos associados e dirigentes em caso de improbidade ou havendo individualidade fundados nos bens e recursos de origem pública a previsão de afastamento das funções envolvidas durante a investigação. Previsão de aplicação de multas e de perdas de mandato ao dirigente da entidade no caso de descumprimento das obrigações assumidas ao contrato de gestões firmada com o poder público ou de atos lesivos à administração pública. Vedação ao nepotismo na contratação de pessoas ou de serviço na composição de órgãos executivo, deliberativo e de fiscalização da identidade ou não. Não havendo poder haver parente consanguíneos a fim de até terceiro grau entre os seus integrantes, ou seja, relacionados ao agente político ou dirigente qualquer dos poderes no âmbito municipal durante a vigência da contratação da gestão. Previsão de membros da diretoria e do conselho de administração são responsáveis solidários pela execução e fiscalização do contrato da gestão. Dispõe a seguinte implementação aprovada pelo órgão de decisão: manual para contratação de obras, serviços, compra e alienação, código de ética, conduta e integridade, regulamento de pessoas com critérios técnicos de competência profissional, recrutamento e seleção de forças de trabalho, como no plano de cargo, salário e benefício dos empregados e entidades. Não ter sido sofrido sanção administrativa nos últimos 2 anos em razão de rescisão de contrato de administração pública federal, estadual ou municipal, e não ter perdido a qualificação, a organização social e outros entre a federação, ou ter deixado de prestar contas em outros contratos de gestão. Parágrafo 1º. O Poder Executivo poderá estabelecer outros requisitos para a qualificação de organização social por meio de decreto. As entidades qualificadas com organização social ficam equiparadas para os efeitos tributários às entidades declaradas com entidades de interesse social e de utilidade pública no âmbito municipal, ou quanto vigiar o contrato de gestão. Parágrafo único. As organizações sociais regidas pelo direito privado aplicam-se na Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, e que tange a ser acesso à informação e transparência na Lei Federal 13.709, de 14 de agosto, atinente ao dever de proteção aos dados pessoais, a Lei Federal 12.646, de 1º de agosto de 2018, que concerne a responsabilização administrativa civil de pessoas jurídicas pela prática de seus atos administrativos públicos. A seleção de entidades será qualificada na organização social procedida no processo de chamamento público de forma expressiva nesta lei. Cumprimenta-se a regulamentação aprovada pelo Poder Executivo. Conceder-se a qualificação de organização social e entidade selecionada e chamamento público para firmar o contrato de gestão que atenda aos requisitos previstos pela lei complementar. A qualificação da entidade como organização social dá-se ao secretário do município responsável pelo contrato de gestão e terá validade apenas durante a vigência do contrato. Poderão ser qualificadas tantas organizações reais quanto forem julgadas necessárias pelo Poder Executivo. A minuta do edital de chamamento público deverá ser submetida à análise jurídica da Prefeitura Municipal. Do contrato da gestão. Para os efeitos desta lei complementar, entende-se por contrato de gestão instrumentos
firmada entre o poder público e a entidade qualificada como organização social por objetivo de execução de serviços de interesse público nas áreas selecionadas. Parágrafo único. A celebração de contratos de gestão, que se trata, o CAPT, competirá exclusivamente ao órgão administrativo público municipal. É responsável pela área de atividade de organização social, será procedida pelo chamamento público e deverá observar os princípios da impossibilidade, moralidade, publicidade, eficiência e incomunidade. São as diretrizes para contratação de organização social, qualificada de atendimento e satisfação dos outros usuários e cidadãos. Adoção de critérios objetivos de avaliação por desempenho mediante indicadores de qualidade e produtividade. Maior participação e colaboração da sociedade civil e organização na atividade da política pública, estabelecido um mecanismo permanente de comunicação, monitoramento, controle, transparência e integridade. Investimento na capacidade governamental e acompanhamento de avaliação, fiscalização, controle das parcerias com entidades civis por fim lucrativo por meio de matrizes de responsabilidade, o foco na gestão de risco e na segurança jurídica, fortalecendo-se a capacidade estatal de orientação, controle, supervisão e implantação das políticas públicas, por meio de transferência da execução de atividades sociais e para entidades civis sem fins lucrativos, mediante a relação de parceria e fomentos. Racionalização pela organização social do procedimento administrativo mediante da supressão ou simplificação da modalidade, exigência desnecessária ou superposta, cujo o custo econômico ou social, tanto para o erário, para o cidadão, seja superior ao eventual risco de fraude. Parágrafo único. A transferência de gestão de serviço de interesse público para a organização social deve ser fundamentada de maneira clara e consistente. Quanto às vantagens de administração pública, mediante a indicação, acréscimo na quantidade de atendimento para a melhoria de qualidade ou de oferta de novos serviços. O contrato da gestão discriminará atribuições de necessidade do poder público, organização social, devendo prever ainda a cláusula obrigatória dispondo sobre os limites financeiros da remuneração de qualquer natureza aos dirigentes, empregados, organização social, no exercício de funções com recurso de contrato de gestão. O procedimento de prestação de contas, regularização, acompanhado, denominação financeira no contábil, são contada a entidade no auxílio da auditoria externa contratada pela entidade. A obrigação de devolução de recursos financeiros não aplicável, bem de origem pública ou valores referentes à conta rejeitada ou não prestada. Previsão de multas dirigente da organização social no caso de descumprimento das obrigações assumidas pela entidade ao contrato de gestão ou de prática de atos lesivos da administração pública. Limite percentual do contrato de gestão possível de ser utilizado para o custeio de despesa, manutenção, organização social, direita ou dispensa administrativa, estrutura principal da organização social passiva de custeios e contrato de gestão. Obrigatoriedade de realizar imediatamente comunicação aos órgãos ou entidade supervisora da Procuradoria-Geral do Estado acerca das demandas municipais relacionadas à execução de contrato de gestão, bem como fornecer informações, documentos para subsidiar a defesa dos interesses do Estado, do Espírito Santo e de juízo fora dele. Mecanismo administrativo, orçamento para a provisão de gestão. Caberá ao secretário municipal de área de atuação da entidade definir demais causas julgadas conveniente à elaboração dos contratos de gestão, ou seja, signatórios.
A minuta no contrato de gestão de seus termos aditivos sempre será um objetivo na análise jurídica da Prefeitura do município. A organização social, mediante a convocação do município para a celebração dos termos aditivos e por prazo determinado, poderá prestar serviço extraordinário aos previstos ao contrato de gestão, voltado a atender necessidade temporária ou de excepcional interesse público relacionado à calamidade pública ou emergência em saúde pública. Fica limitado até o 4% do repasse mensal do custeio previsto para o contrato da gestão, destinando a realização de despesas administrativas para o pagamento nas diárias, passagens aéreas, serviços de telefonia e internet móvel, hospedagem, aluguel, veículos, serviços advocáticos e de contabilidade e contratação de serviços de consultoria, bem como rateio de despesa administrativa e estrutura principal organização social, conforme regulamento editado pelo chefe do Poder Executivo. Parágrafo 1. É vetada a transferência de recurso financeiro, organização social de taxa administrativa, de qualquer natureza. Os contratos de gestão sempre será possível, deverá prover incentivo financeiro, organização social das despesas mediante a 10% do montante organizado social. A prestação de contas da organização social apresentada, se for o relatório físico ou eletrônico pertinente à proposta de alcançados acompanhados aos respectivos demonstrativos financeiros e contábeis. Os órgãos administrativos público municipal firme contato com a organização social deverá administrativa especialidade no monitoramento, acompanhamento, deverá expedir alerta de insuficiência ao desempenho da organização social, conforme o regulamento editado pelo chefe do Poder Executivo. O responsável pela verificação da execução do contrato de gestão tomará conhecimento de qualquer irregularidade e utilidade de recursos de origem pública para a organização social. Dela dará a associação, o órgão e dos órgãos de contrato sob a pena de responsabilidade solidária. A vigência do contrato permanecerá por 10 anos, segundo a avaliação técnica do órgão contratante, devendo haver cláusulas ou utilidade prevista nas metas pactuadas pela parte, demonstrada a adequação orçamentária do plano anual. O prazo da vigência contratada da gestão poderá ser prorrogado, respeitando o prazo máximo de 20 anos, por análise favorável da única administrativa especificidade ao monitoramento e acompanhamento da fiscalização, devendo ser considerado aos resultados obtidos e satisfação dos usuários do município. Aplicar-se e couber com gestão em normas gerais de licitação e contratação estabelecida quando houver inviabilidade de competição e de dispensa, chamamento público, no caso de emergência ou de calamidade pública, para a contratação e remanescente do contrato de gestão em consequência da rescisão contratual estendida pela classificação do chamamento público anterior de aceito nas mesmas condições oferecidas pela entidade vencedora. A responsabilidade trabalhista e previdenciária, a organização social poderá, pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas, secundários, previdenciários e outros, na forma da legislação do serviço objetivo do contrato de gestão, respondendo o juiz fora deste forma integral e exclusiva. O chamamento público da seleção organização social do contrato será realizado mediante o chamamento público por meios da publicação em edital e detalhará o requisito da participação e os critérios para a seleção das propostas. O aviso da convocação pública deverá ser disponibilizado por meios eletrônicos e de comunicação do órgão contratante. A edição
disporá do procedimento que adotará para o julgamento assegurado e interposição do recurso quanto ao resultado final. Informe o seu técnico projeto básico os termos do referência para a descrição detalhada da atividade de prestação organizadora social, critérios de julgamento de proposta mais vantajosa para a administração pública, documentação necessária para a qualificação da identidade social, prazo do local de entrega de proposta por escrito pelas organizações sociais interessadas no objetivo de convocação. A minuta de contrato poderá ser utilizada nos critérios de pontuação de organização social, o preço da proposta ofertada pela forma de privilegiar maior desconto de certificação de entidade beneficiária de assistência social, CEBAS, instituída pela Lei Federal 12.101, de 27 de novembro de 2009. Deverá ser exigida a demonstração de condições financeiras, contábeis, aceito de escrito profissional legalmente habilitado. Deverá ser exigida a convocação de tempo mínimo de experiência, atividade interessada em participar do procedimento da seleção. Das medidas administrativas de ativação e desativação poderão ser estabelecidas no contrato de gestão medidas de ativação e desativação, execução e atividade de serviços de interesse público por organizações sociais. Eu vou só ler essas. Pronto, porque eu leio as mensagens. Mensagem unificativa. Senhores, o par de seus cordiais cumprimentos. Mensagem unificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, em par de coligação. Cordiais, em cumprimento, submeta essa resposta da Casa de Lei, o projeto de lei que encapte, dispõe sobre a parceria do município com pessoas jurídicas de direito privado, qualificando a organização social por meio de contratos de gestão de outras providências. O presente projeto de lei visa autorizar o Executivo Municipal a qualificar o contrato para organizações sociais, jurídicas e de direitos privados, sem fim lucrativo, cuja atividade seja dirigida às divergentes áreas públicas. Nesse sentido, destaca-se que a organização social for criada e regulamentada pela Lei 9.637, de 15 de maio de 98, de um processo de reestruturação do Estado brasileiro, estando diretamente relacionado ao atendimento em áreas reconhecidas de carência e falência do serviço público. Após a vigência da referida lei, diversos estados passarão a se qualificar de organizações sociais, adquirindo assim o direito de firmar contrato de gestão visando o gerenciamento, por exemplo, de hospitais e equipamentos públicos de saúde. Nessa esteira, nada impede a qualificação de contratação de OS por parte do município brasileiro para gerir o serviço público. Esse modelo de gestão busca implementar mecanismos ágeis de gerenciamento de responsabilidade e necessidade dos gestores das áreas indicativas na legislação, permitindo administrar com eficiência suas unidades e solucionar os problemas nas áreas de pessoal, finanças e administração de matérias sem burocracia e engessar o serviço público. O nível de autonomia administrativa e financeira concedido às OS, tanto para a aquisição de bens e serviços, quanto a contratação de serviços humanos, permite que, dentro dos limites orçamentários estabelecidos, seja feito os arranjos institucionais que garantam o melhor uso possível dos seus recursos destinados. A aquisição de bens e serviços será condicionada exclusivamente à observância a preconizados pelos regulamentos de compras estabelecimentos para esse tipo de organização.
Daí o processo simplificado por uma pequena quantidade de estação de trabalho, além de agilidade na execução da tarefa, tende a se tornar pelos dispendiosos. Essa situação encontrada na OS, encontrada-se uma das unidades da administração direta, sujeitos ao conjunto de controles internos, focando em rituais de procedimentos que tornam seus processos de aquisição de bens e serviços muito mais lento e um pouco eficiente. A tendência da realização de compras concentrada em grandes intervalos de tempos, ainda para que a logística se entregue programada por fornecedores, gera muitas vezes grande quantidade de estoque, o maior ativo imobilizado, enquanto ao serviço gerido pelas organizações sociais. Este processo se dá a forma mais celere e deixar de observar os princípios previstos na Constituição Federal. A possibilidade de organizar fluxos de aquisição de bens e serviços de formas burocráticas permite a negociação de condições de pagamento e de reposição de material favoráveis à organização. A adoção de mecanismos de mercado para a contratação de pessoal assegura-se do reposição de necessidades mais ágil e mais aderido à necessidade da população usuário de serviço, com possibilidades de utilização da capacidade instalada física e de RH. Dentro do processo de contratualização da OS, o papel do contrato de gestão é estabelecer objetivos, metas e indicadores que deverão ser observados na avaliação de desempenho dessa organização, além de estabelecer responsabilidade do contratante quanto ao compromisso assumido frente à transparência de recursos financeiros e da cooperação técnica necessária à concessão dos resultados esperados. No caso das OS, o cumprimento das metas estabelecidas no contrato de gestão configura a cláusula contratual que condiciona a manutenção do contrato. O contrato, ao definir o objetivo de metas serem alcançado pelo contrato e as condições serem observadas pelo contratante, estabelece-se dos processos de trabalho para a parte envolvida e contratualização. Assim, o presente proposta dota do Governo Público Municipal de Abadiânia de um instrumento gerencial para administrar diversos serviços públicos municipais, com o dinamismo necessário, sem deixar de lado a participação do controle social e administrativo público na fiscalização da execução do serviço. Ainda se implante um modelo de parceria e comprovadamente beneficia a população, pois o indicador de metodologias aplicadas por essas entidades serão alinhadas com as melhorias no atendimento das políticas públicas nas diversas áreas de atuação, sempre visando a melhoria do serviço público e o bem-estar do cidadão. Por mais derradeiros e asseveremos que o presente projeto de lei visa assegurar uma profissionalização das diversas áreas públicas, focando no estabelecimento das metas e indicadores de qualidade e a fim de garantir um atendimento digno à população de abadianense. Deste modo, apresento um projeto de lei para lhe ser analisado e aprovado por esta Casa de Lei. Gabinete do Prefeito do município de Abadiânia, Estado de Goiás, aos 2 dias do mês de dezembro do ano de 2024. José Aparecido Alves Diniz. Para dar procedimento ao labor legislativo desta data, convido ou solicito a senhor, segundo o secretário da mesa, vereador Nenê Trajano União, Brasil, para proceder com a leitura do... Aqui mudou o nome. Camila Cristiana Borges. Camila Cristiana, para fazer
a leitura do parecer jurídico dos relatores e das comissões permanentes da Casa, todos em relação ao projeto de lei número 025/2024, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Ordini, datado de 6 de novembro de 2024, que dispõe sobre denominação de ruas e bairro e das outras providências. Ofício número 161 de 2024. Senhor Presidente, a parte cumprimental sirvo do presente expediente para encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei número 25, de 6 de novembro de 2024, a qual dispõe sobre denominação de ruas e bairros e dá outras providências, para a apreciação desta Casa de Leis. Ao ensejo, renova e protege a elevada estima e distinta consideração, José Aparecido Alves Diniz, Prefeito. Projeto de lei número 25. O prefeito do município de Abadiânia, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o bairro Prolongamento 2 desta cidade, denominado bairro Prefeito Egídio Alves da Silva. Artigo 2º. Fica a Rua A, localizada no loteamento denominado Condomínio Residencial José Divino Lopes Zé Moché, denominada Rua Sebastião Antônio de Souza, Tião Sergino. Artigo 3. Fica a Rua B, localizada no loteamento denominado Condomínio Residencial José Divino Lopes Zé Moché, denominada Rua Miraíde Moreira. Artigo 4º. Fica a Rua C, também localizada no loteamento denominado Condomínio Residencial José Divino Lopes Zé Moché, denominada Rua Desimar Rodrigues dos Santos. Artigo 5º. Fica a Rua D, localizada no loteamento denominado Condomínio Residencial José Divino Lopes, denominada Rua João Evangelista dos Santos, João da Irene. Artigo 6º. Fica a Rua E, localizada no loteamento denominado Condomínio José Divino de Lopes, denominada Rua João Batista Gomes, Joãozinho do Varisto. Artigo 7º. Fica localizada... Artigo 7º. Fica a Rua F, localizada no loteamento denominado Condomínio Zé Moché, denominada Rua Jadir José Pio. Artigo 8º. Fica o Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, denominado CAPS Diógenes Gontijo da Silva. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito do município de Abadiânia, Estado de Goiás, aos 6 dias do mês de novembro do ano de 2024. José Aparecido Alves Diniz, Prefeito. Exposição dos motivos. Senhor Presidente, senhores vereadores, a par dos meus cordiais cumprimentos, submeto a esta respeitada Casa de Leis o projeto de lei número 25, que dispõe sobre a denominação de ruas e bairros e dá outras providências. O presente projeto de lei visa dar nome àquelas ruas que são denominadas por meio de letras, ao bairro denominado Prolongamento 2 e ao CAPS de nosso município, bem como homenagear personalidades abadianenses de destaque e que de alguma forma contribuíram para a história de nossa cidade e que são falecidos. Como é, por demais sabido, por criado um loteamento com finalidade social, local onde já existem as casas prontas para doação, denominado Condomínio Residencial José Divino Lopes, ou Zé Moché. E nesse loteamento existem as ruas inicialmente denominadas A, B, C, D, E e F, as quais merecem ser nominadas, razão pela qual se apresenta o presente projeto de lei. No tocante do bairro Prolongamento 2, esse temos que convir que merece um nome mais simpático, e diante disso e do recente falecimento do ex-prefeito Egídio Alves da Silva, nada mais justo que homenageá-lo, dando seu nome ao loteamento ora mencionado. Quanto ao CAPS, esse foi implantado nessa cidade de Abadiânia há alguns anos e vem funcionando em pleno vapor, atendendo a população com seus serviços específicos e por servidores especializados, e desde sua inauguração já foi denominado como Centro de Atenção Psicossocial, CAPS Diógenes Gontijo Azevedo. Inclusive já consta esse nome na placa de inauguração existente no local. Isto posto, nada mais justo que manter o nome ali já instalado e utilizado diariamente. Para melhor entendimento e o critério de escolha de cada um dos nomes, passo a justificar detalhada e individualmente cada artigo, conforme segue abaixo. Com relação ao artigo 1º, o senhor Egídio Alves da Silva, ex-prefeito desse município, nascido em Abadiânia, era pessoa de família tradicional desse município. Teve papel fundamental e importante no desenvolvimento de nosso município, possuía conduta idônea e reputação ilibada, era bem quisto pela sociedade abadianense. Já ao artigo 2º, o senhor
Sebastião Antônio de Souza foi vereador por vários mandatos, possuía conduta idônea, de reputação ilibada, era benquisto pela sociedade abadianense. Com relação ao artigo 3º, a senhora Miraide Moreira, esta foi secretária municipal de saúde e servidora municipal desse município por vários anos. Prestou relevante serviço para a Abadiânia, faleceu e foi sepultada em Abadiânia, possuía conduta idônea, reputação ilibada, era benquista pela sociedade abadianense. Com relação ao artigo 4º, a senhora Desimar Rodrigues dos Santos, nascida em Abadiânia, era pessoa de família tradicional desse município, filha do ex-prefeito e ex-vereador dessa cidade, senhor Geraldo Rodrigues dos Santos. Foi comerciante nessa cidade, notável por sua honestidade, possuía conduta idônea e reputação ilibada, era benquista pela sociedade abadianense. Com relação ao artigo 5º, o senhor João Evangelista dos Santos, popularmente conhecido por João da Irene, foi caminhoneiro, motorista de ônibus e servidor público municipal, ocasião em que chefiou a construção de várias escolas desse município. Nascido em 27 de dezembro de 1945, natural de Abadiânia, casou-se com a também abadianense senhora Irene Rodrigues dos Santos, constituiu sua família e teve seus 4 filhos nessa cidade de Abadiânia. Prestou relevantes serviços a esse município, possuía conduta idônea e reputação ilibada, era benquisto pela sociedade abadianense. Com relação ao artigo 6º, o senhor João Batista Gomes, popularmente conhecido como Joãozinho de Abadiânia Velha ou Joãozinho do Varisto, nascido em Abadiânia, era pessoa de família tradicional desse município, casou-se com a também abadianense senhora Ana Teresa Nobre Rezende Gomes, constitui sua família e teve seus 3 filhos nesse município, mais precisamente no distrito de Foz da Badia, Abadiânia Velha. Foi taxista, contador e servidor público municipal, lotado na Abadiânia Prévia, até seu falecimento em 23 de dezembro de 2023. Possuía conduta idônea, reputação ilibada e era benquisto pela sociedade abadianense. Com relação ao artigo 7º, o senhor Jardim José Pio, um dos pioneiros desse município, homem trabalhador, fazendeiro, ruralista, notável por sua honestidade, era pessoa de família tradicional, possuía conduta idônea e reputação ilibada, era benquisto pela sociedade abadianense. Com relação ao artigo 8º, o senhor Diógenes Gontijo Azevedo, ex-vereador e presidente da Câmara desse município, neto do ex-prefeito Olímpio Gontijo da Silva, sobrinho dos ex-prefeitos Brás Gontijo da Silva e Reinaldo Gontijo da Silva, nascido em Abadiânia, era pessoa de família tradicional desse município, possuía conduta idônea e reputação ilibada, era benquisto pela sociedade abadianense. Esses são os meus singelos elogios e agradecimentos a essas pessoas que fizeram parte da história e trajetória de Abadiânia, rogando preces que estejam descansando na paz dos justos. Desta forma, excelentíssimos vereadores, solicito e espero a aprovação do presente projeto, dado e passado no gabinete do prefeito do município de Abadiânia, aos 6 dias do mês de novembro de 2024. José Aparecido Alves Diniz. A assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, exercida por esse advogado, que ao final assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município, sobre o projeto de lei número 25, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 6 de novembro de 2024, que dispõe sobre a denominação de ruas e bairros e da outras providências, levantando-se algumas considerações. Considerando-se que o prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz encaminhou a esta casa, no dia 13 de novembro próximo passado, projeto de lei onde, após autorização legislativa, pretende alterar e dar nova nomenclatura às ruas anteriormente denominadas por letras, no caso de A a F, bairro e centro de atenção psicossocial, CAPS da nossa cidade. Permitam inicialmente, senhores edis, ponderar que, ao se ver incumbido de emitir opinião acerca do tema proposto, este assessor jurídico deparou com uma série de bem elaborados estudos, dando conta de que a denominação de logradouro público com nome certo e específico, em obediência ao princípio da separação dos poderes previsto no artigo 2º da Constituição Federal e também no artigo 2º da Constituição Estadual, é da competência privativa do chefe do Poder Executivo Municipal. Peço licença para transcrever um fragmento de um texto para a ocasião. O parecer do ilustre subprocurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Sérgio Turra Sobrani, emitido na ação direta e de inconstitucionalidade.
movida pelo prefeito municipal de Suzano, em face da Câmara Municipal daquela mesma urne, em virtude de lei derivada de projeto de vereador, como anteriormente era praxe em nossa cidade. Não se duvida que a denominação de logradouros públicos municipais é matéria de interesse local, dispondo assim os municípios de ampla competência para regulamentá-la, pois foram dotadas de autonomia administrativa e legislativa. Cumpre acrescentar não haver da Constituição em vigor reserva dessa matéria em favor de qualquer dos poderes, donde se conclui que a iniciativa das leis que delas se ocupem só pode ser geral ou concorrente. Contudo, é necessário distinguir as seguintes situações: a edição de regras que disponham genérica e abstratamente sobre a denominação de logradouros públicos ou alterações da nomenclatura já existente, caso em que a iniciativa é concorrente. B. O ato de atribuir nomes a logradouros públicos, segundo as regras legais que disciplinam essa atividade, que é da competência privativa do Executivo. No Brasil, como se sabe, o governo municipal é de funções divididas, incumbindo a câmaras legislativas e ao prefeito as executivas. Entre esses poderes locais não existe subordinação administrativa ou política, mas simples entrosamento de funções e de atividades político-administrativas. Nessa sinergia de funções e que residem a independência e a harmonia dos poderes, princípio constitucional extensivo ao governo municipal. Em sua função normal e predominante sobre as outras, a Câmara elabora leis, isto é, normas abstratas, gerais e obrigatórias de conduta. Essa é a sua atribuição específica, bem diferente daquela outorgada ao Poder Executivo, que consiste na prática de atos concretos de administração. Ou seja, a Câmara edita normas gerais, enquanto que o prefeito as aplica aos casos particulares concorrentes. Assim, no exercício de sua função legislativa, a Câmara está autorizada a editar normas gerais, abstratas e coativas a serem observadas pelo prefeito, para a denominação das vias e logradouros públicos, como, por exemplo, proibir que se atribua o nome de pessoa viva, determinar que nenhum nome poderá ser composto por mais de 3 palavras, exigir o uso de vocábulos da língua portuguesa. Em suma, a Câmara pode, por meio de lei, compelir o prefeito a atender tal determinação, sem usurpar sua função, mas não poderá, como ocorre na hipótese vertente, editar a forma de conteúdo concreto individualmente conferido a denominação de logrador específico. Nesse contexto, a aprovação de lei pela Câmara, que atribui nome a logrador ou prédio público, só pode ser interpretada como atentatória ou ao postulado constitucional da independência e harmonia entre os poderes. A propósito, ao examinar assunto correlato no julgamento, deixou registrado no seu respeitável voto que o senhor Francisco Rezec deixou registrado no seu respeitável voto que, no contexto dos debates que essa matéria provocou na origem e que envolvem os 3 poderes do Estado, vez por outra afloram equívocos conceituais de certa monta, qual o entendimento de prerrogativa de dar nomes à sede forense como atributo da propriedade imobiliária ou a visão de poder executivo como titular do domínio dos bens públicos afetos a seus próprios serviços, tanto quanto aos da legislatura e aos da justiça. Sobre o tema, esse Tribunal de Justiça já decidiu. Ação direta de inconstitucionalidade, lei municipal que impõe ao chefe do Poder Executivo nome de rua, vício de iniciativa, invasão de esfera privativa, deixa a ação procedente. A rigor, senhores vereadores, a conclusão é uma só. Poderia o Poder Legislativo local dar nome aos seus próprios bens, sem interferências ao Poder Executivo ou ao Judiciário, como também poderia o Poder Judiciário local dar nome ao Fórum, sem que para isso precisasse consultar o Legislativo ou o Executivo. Todavia, não pode o Legislativo denominar um bem um logradouro por lei de iniciativa de vereador, sob pena de incorrer em vício de iniciativa e até mesmo na inconstitucionalidade formal do ato. É de se frisar que a alteração da nomenclatura já existente seria até permitida por ser iniciativa concorrente aos poderes executivo e legislativo. Aliás, tal possibilidade é até mencionada na Lei Orgânica Municipal. Entretanto, no caso em que comento, está o prefeito municipal exercendo o ato de sua competência privada, inclusive disciplinada na Lei Orgânica vigente. É possível a esse assessor